Fala galera, hoje nós vamos falar sobre a bateria da música Ele Voltará. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Esse é um ponto em que a gente já tem, inclusive, a guia da música. A gente já definiu vários aspectos dela, né? Por exemplo, melodia, estrutura, a gente já definiu letra, vários aspectos da música. Eles estão prontos. E a partir de agora, a gente vai começar a gravar efetivamente a música, né? Partindo das ideias que a gente já pré-estabeleceu. Esse é um momento legal em que não hajam mais mudanças na música, né? Então, qualquer ajuste fino ou ajuste final, esse é o momento de fazê-lo, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na bateria da música, eu tive uma última ideia aí de mudança de estrutura, né? Que pode ajudar a resolver e, inclusive, a melhorar bastante a música. Ficou assim: introdução, verso, pré-refrão, refrão. Daí a gente repete o verso, repete o pré-refrão, repete o refrão. Tem um solo. O solo, eu não sei bem como que vai ser o solo ainda. Não sei se vai ser alguma gritaria de voz ou se vai ser alguma coisa de guitarra, enfim. Tá, tem um espaço para um solo, é um buraco na música, fazendo a função de uma bridge, uma ponte. Vai para o pré-refrão de novo, refrão 3 e um refrão final. Como é que ficou o refrão final, né? Então, o refrão final a gente canta, vou botar o final do refrão e depois a gente entra no refrão final. Essa foi uma ideia que eu tirei de uma estrutura de uma música chamada God's Dance Floor. Tive uma ideia e resolvi aplicar nessa música aí, né? A partir do que eu ouvi na música. Então, sobre a bateria em si agora, né? Eu não sou baterista. E especificamente para essa música ficou um pouco difícil de chamar alguém para tocar a bateria e gravar ela. A respeito do gênero, né, não é uma música que está sendo preparada para que seja tocada por uma banda. Então não existe nenhum conceito que a gente precisa definir, né? Ah, esta banda aqui ela tem uma característica mais rock, então vamos fazer a música mais rock. Não existe uma banda por trás disso. Então o estilo e gênero, quem está definindo basicamente sou eu. Eu gostaria de uma coisa meio pop e meio banda. Uma mescla das duas coisas aí. Então a bateria ela vai soar um pouco sintética. E, enfim, pelo menos para esse primeiro projeto aí, eu mesmo fiz a bateria. Eu não tenho muita habilidade com arranjo, né? Então, o que a gente vai conversar hoje? Eu vou conversar mais sobre sons e quando somar sons e quando não somar sons. E, enfim, como conduzir o aspecto emotivo da música pela parte rítmica dela, né? Tem vários pontos que eu gostaria de enfatizar também, já começando pela bateria, né? Mas no refrão especificamente, eu queria enfatizar trechos da letra. Por exemplo, o escrito é uma palavra que eu queria enfatizar. Creia nele o Cristo, ao que está escrito, Salvador bendito. Por que eu gostaria de enfatizar estas palavras? Porque elas são palavras que elas fogem um pouquinho do ritmo natural da música, né? Se a gente fosse marcar o dedo com um metrônomo aqui, né? E ele voltará novamente em glória, é o que está escrito, Salvador bendito sempre. Enfim, cantei a letra errada ali, tá? Mas é um trecho da música em que ela fica toda flutuando. Então eu propositadamente quero salientar fortemente essas duas palavras no refrão. Como ela é uma música que eu gostaria que ela soasse meio pop, tá aqui uma decisão que pode ser bastante relevante para o resultado final, né? Uma música mais pop, é legal que ela não tenha quebradas, tropeçadas durante o refrão, né? E o que eu gostaria de fazer nessa música é justamente o contrário. Eu quero colocar uma tropeçada, propositadamente. É o que está escrito, Salvador bendito sempre. É um risco tomar essa decisão agora, mas como eu falei, a partir de agora não tem mais como mudar as coisas, né? Tá gravada a guia de violão, assim, a voz já está sendo cantada, assim, então nós vamos seguir nesse ritmo.
Pode ser uma coisa que fique bom pra caramba no final, pode ser uma coisa que não dê certo, é um negócio que a gente não tem certeza agora. A gente aposta que vai dar certo e segue. Um outro grande problema que essa música tem, na minha opinião, é que o verso 2 é igual ao verso 1. É legal que eles tenham textos diferentes, né? Você tem um texto para o verso 1 e um texto para o verso 2. Isso não foi possível nessa música. Então, de alguma forma, eu vou criar artifícios na gravação dos instrumentos dessa produção, né? De forma que eles soem de um jeito na primeira parte, no primeiro verso, e soem de um outro jeito no segundo verso, né? A primeira coisa que a gente vai fazer para que isso aconteça é fazer 2 grooves diferentes, tanto no verso 1, um no verso 1 e o outro no verso 2. De novo, isso na música pop é meio criminoso, então vai ser um risco aí. Vamos ver se vai dar certo no final. Então vamos ver o trecho do refrão que eu pensei em salientar, né? Para mim melhor me expressar, né? Prestem atenção no groove da bateria nestes trechos e o que acontece especificamente ao entorno desses trechos em negrito aqui. Eu saio completamente do groove, mas é justamente para salientar essas palavras, que elas são cantadas de um jeito diferente, e isso pode, na minha opinião, dar uma boa animada na música, né? Então, indo pro refrão aí. E ele voltará. Então, de novo ali, focando especificamente nesse trecho, né? É o que está escrito, creia nele o Cristo. É o que está escrito, creia nele o Cristo. Soa meio tropeçado, né? Isso é uma aposta, eu não sei se isso vai funcionar mesmo, ainda, mas eu acredito que vai funcionar. Então, como eu falei, depois de definido isso, é melhor não ficar voltando atrás, senão a música não anda, né? Mas mesmo assim, nesse trecho, isso de repente é legal de fazer agora até, na minha opinião tá faltando a gente enfatizar mais ainda isso, né? É o que está escrito. Na minha opinião deveria, é o que está... Esse... A gente precisa colocar na música ainda, né? Vamos ver se eu consigo colocar de algum jeito aqui. Beleza. Escrito, creia nele o Cristo e sempre viverá. Em um novo céu, uma nova terra. É o que está escrito, Salvador bendito sempre reinará. Cristo. Perfeito, coloquei em todos os pontos da música onde isso aparece. Estou salientando esses trechos em negrito, com estes sons. Isso vai deixando a música legal, né? Um outro motivo de ter bastante somas nas mesmas peças, né? Somas de caixa, somas de bumbo, é que às vezes tu pode mandar só as somas, por exemplo, para efeitos. Isso às vezes fica legal, né? Ou mandar primeiro a primeira soma na primeira parte do groove, depois a segunda soma, né? Cada uma das somas para algum efeito diferente. Isso vai dando um corpo para a bateria, vai colocando ela num espaço que seria muito difícil de colocar ela com um único som de peça de bateria, ou de peça de ritmo aí. Então, especificamente sobre a bateria, vão ser usados só sons sintéticos, né? Eu recém troquei de operacional, eu quase não tenho nenhuma bateria virtual, não tenho, inclusive, loop sessions virtuais. Eu montei toda essa bateria na edição mesmo, né? Peguei um bombo, aqui até, mas tá aqui, por exemplo, esse é o canal do bombo, é um segundo canal de bombo, ele tá todo literalmente colado ali, ó, né? Soa, enfim, como soa a gente já vai ver. É um cachorro latindo, bastante.
ouvindo, por exemplo, o groove do verso 1. Cristo veio à terra pra ensinar, pregar o amor, fonte de vida era o seu falar, para beber só escutar. Teve seguidores e os preparou para testemunhar. Muitos homens curou, tantos perdoou, cumprindo sua história. Crucificado. Tá aí o groove do verso 1. Perceba que a única coisa que eu fiz foi acompanhar o que o violão já faz, né? Violão. Esse é o groove do violão 1. Só coloquei caixa nos ataquezinhos do violão e bumbo nas partes mais tranquilas ali. E no verso 2, como que ficou o mesmo groove de verso, né? Cristo veio à terra pra ensinar, pregar o amor, fonte de vida era o seu falar, para beber só escutar. Teve De repente, numa primeira ouvida, não parece diferente, mas é completamente diferente, né? terra pra ensinar, pregar o amor, fonte de Frase toda, né? Tum, tá, tum, tá, tum, tá. E aqui no segundo verso tá. terra pra ensinar, pregar o amor, fonte de vida. Mesclado com outras coisas que a gente já vai conversar sobre, né? Está tum, pá, tum, pá, tum. Ou seja, o primeiro verso está com um groove, o segundo verso está com outro groove. O segundo verso, inclusive, está soando bem mais acelerado, né? Parece que a música aumentou de velocidade, enquanto na verdade ela está na mesma velocidade. Isso é um ponto positivo, pelo menos, para essa música. Então, vamos começar aí a admirir os sons das coisas. Eu comecei com um bumbo no verso e pré-refrão e passei para um outro bumbo no refrão. O motivo disso é puramente intuitivo. Eu achei que devia começar a soar diferente e troquei ele, simplesmente por isso. Não tem muita lógica, não. E junto coloquei um bumbo de efeito aqui, ó. Esse bumbo de efeito ele nem tem som tão bom, mas por que eu coloquei isso, né? Algumas pessoas podem querer ouvir essa música no celular, por exemplo, né? Daí como é que elas vão ouvir no celular o som do bumbo? O que eu fiz aqui, né? No meu canal de saída, que é o que eu efetivamente ouço, eu cortei aí tudo abaixo de 206 Hz e tudo acima de 10 kHz, para simular como que seria ouvir esta música em um alto-falante mais limitado. Ou seja, toda a parte grave do bumbo ela some, porque alto-falantes mais limitados não tem curso nem potência o bastante para executar ondas graves. Então, a parte somada, ou seja, aquele bumbo mais de efeito, já soa melhor no alto-falante mais limitado. Os dois juntos aí, num alto-falante mais limitado. Então tá aí. É legal pensar nisso também. Não só o bumbo deve soar bem no alto-falante mais limitado, né? Mas basicamente toda a música, né? Então, pra gente ouvir aí esse arranjo simulando aí no alto-falante mais limitado, né? Ou seja, dá pra ouvir todas as peças, mesmo no alto-falante mais limitado. Superado isso, né? É questão de escolher um bom arranjo e gravá-lo, né? E essa aqui é uma caixa para refrão. Essa caixa aqui eu já peguei de umas bibliotecas mais específicas para música eletrônica mesmo, né? Ela soa bem estéreo, né? A gente até que tem que ter um pouco de cuidado com isso. Estéreo é bastante dos lados, assim, né? A gente até tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque às vezes a gente perde um pouco a referência, né? Na minha opinião, por exemplo, elementos mais rítmicos, importantes pelo menos, bombo e caixa, né, devem soar no meio.
ou soam melhor no meio. Então se a gente começa a abrir muito para os lados, a gente perde um pouco a referência, né? Não sei, provavelmente muitos dos que estão assistindo aí já perceberam que a musiquinha da vinheta desses vídeos de produção musical do Garagem, elas são a respeito dessa música. Tá em outro tom, tem outras melodias lá, mas logo que a Gelbi iniciou com essa ideia de fazer esses vídeos de produção musical, né, a gente pensou em fazer sobre essa música aí, e já fizemos a vinheta sobre esta música, em outro tom. Nesta outra música eu usei uma soma de várias caixas, né? A gente chegou num som final de caixa lá, assim, bem espacial, tem uns chiados aí, tá, tudo bem. Então eu trouxe o som de caixa da vinheta e botei pra cá pra inserir no refrão. Mas não fiz somente isso, né? Por exemplo, aqui estão as posições onde a caixa aparece. 3, 4, tá, tudo bem. Então, na primeira caixa, eu subo o pitch dela, ela soa assim. Primeiro como ela soa, né? Vou subir o pitch dela. Ou seja, tem como subir o pitch da caixa, né? Vamos ouvir a música para saber como que ela ficaria só com essa caixa aqui. Ou melhor, sem a caixa antes. Agora com a caixa. Parece que a caixa está sendo batida muito mais forte, né? Porque a gente ouve o lugar, né, onde essa caixa estaria soando. Embora o lugar esteja vindo de um outro som diferente da caixa que a gente está ouvindo na frente, né? Mas mais do que isso, olha o que acontece se a gente mudasse os pitches da caixa, somada, né? Alternando eles. Um mais agudo, outro mais grave. Um mais agudo, outro mais grave. Então, para mim não fazer isso eternamente, eu só vou duplicar aí. Perfeito. Então, ouvindo só ela, né? Tá aí. É um negócio que é bem simples de fazer. A gente pode, inclusive, usar sons de outras músicas que você mesmo já tenha trabalhado aí, traz para uma música atual e pronto, entra um brilho. Esse brilho aqui eu escolhi colocar só no refrão, por exemplo, né? No som desta caixa aqui. E eu não fiz só duas variações de pitch, eu variei mais pitches aí ao longo da historinha que a música conta no refrão, para justamente transmitir as emoções de interesse, né, no refrão. Vamos falar um pouco sobre um conceito agora que é transição, né? Transição é todo aquele som que conduz de um trecho da música para outro trecho da música. Ou, às vezes, de um trecho da música para o mesmo trecho. Vamos supor, por exemplo, que o verso tenha duas voltas, né? Tem lá uma melodia específica que faz uma volta no verso e depois tu repete essa mesma melodia e termina o verso. Aqui no meio do verso, tu pode botar uma transição que conduz do verso para o verso. São sons diferentes do mesmo elemento. Por exemplo, a gente está falando aí de ritmos, né? Então, a gente muda o ritmo no momento de transição. Na bateria, por exemplo, a gente pode pensar como virada. Isso aqui já é uma bateria mais sintética, né? Então eu prefiro pensar como transição. Então vamos ver qual é o groove que a música vem sendo conduzida, né? Para testemunhar, muitos homens curou, tantos perdoou, cumprindo sua história. E aqui vai aparecer aí a primeira transição de bateria, pelo menos, né? Deixa eu solar aqui. Maria, crucificado. Tá, eu não sou muito bom baterista, não sou bom beatboxer, né? Então é uma transição super simples, mas é alguma coisa que mudou. E no fim desse mesmo pré-refrão, a gente tem uma interrupção da melodia, né? Então eu interrompi a bateria também. Me deu vida eterna. Beleza. Então vamos pensar nesse ponto específico aqui, né? A gente vai ouvir todo o pré-refrão e terminar na interrupção. Como é que a gente poderia melhorar a interrupção?
preço foi pago, me deu vida eterna e ele voltará. A gente pode, por exemplo, pelo menos me dar a sensação de que vem, meu preço me deu vida eterna, né? Aí a opinião deveria soar assim. Então, ao menos no final ali, a gente pode colocar algum som que remeta a este tamanhão todo, né? Porque quanto mais volume a gente põe numa fonte sonora, mais do ambiente a gente ouve. E ele volta. É uma abrida, né? E aqui tem outro ainda. Esse som deu uma abrida porque eu adicionei esse som aqui, né? Junto dele agora eu vou adicionar outro. Um pouco mais longo, inclusive. Então, vamos ver como é que soa a bateria. Eu mostrei esse ponto de interrupção, né? Mas isso a gente faz para qualquer ponto, né? Da música. Às vezes a gente tem um trecho em que a gente quer dar uma silentada, então tu entra com um som específico ali. Às vezes mais quieto, né? Com menos espaço envolvido junto nele. Às vezes com muito mais espaço. Nessa música eu adicionei som sempre com mais espaço. Maria, crucificado, nem mesmo. De novo ali, ó. Aqui assim vai aparecer caixas bem mais espaçosas, né? Maria, crucificado, nem mesmo a morte sucumbiu. Meu preço foi pago, me deu vida eterna e ele voltará. Né? Junto disso, por exemplo, bem no início da frase, me parece que a gente tem que trazer para baixo, né? Maria, No início do pré-refrão, me parece que a gente precisa puxar a música um pouco para baixo. Maria, crucificado. Só adicionei esse som aqui, que de repente em muitos lugares nem vai ser ouvido ainda. Tem que ser melhor trabalhado na mix mais adiante. Isso no início do refrão. Enquanto que a caixa leva para cima, então, como que a caixa leva para cima? Ela é mais aguda, né? Esse som mais grave, que parece aí uma explosão, ele puxa mais para baixo. Então a gente vai conduzindo a atenção, e inclusive o que a pessoa sente ao ouvir a música, com os sons que a gente coloca na bateria, né? Eu não sei se vocês perceberam, eu não coloquei pratos na música, né? Então eu trabalhei em umas transições mais de estilo eletrônico mesmo, né? Tipo essa daqui. Somada ao refrão, ou pelo menos ao início do refrão, ela soa assim. E ele voltará novamente em glória. É o que está escrito, creia nele o Cristo e sempre viverá em um novo céu, uma nova. Ou seja, eu estou conduzindo do refrão para o próprio refrão, né? Ou outras do mesmo tipo, né? Só que em outros lugares. Essa aqui está no pré-refrão, por exemplo. Picado, nem mesmo a... É sutil, mas é um negócio que vai colocando os sons novos que vão nos deixando contente aí conforme a gente vai ouvindo a música, né? De preferência que a gente não perceba que eles existem, eles só nos conduzem, né? A sentir alguma coisa de interesse. Tá? Aqui no segundo verso, como mudou o groove, eu coloquei bem mais transições. Elas estão presentes em basicamente todo. Ele tem caixas aqui de reforço que elas fazem transições aqui no meio. Por exemplo, aqui não está soando essa caixa. Isso é proposital aqui, para que justamente mude um pouco o som da caixa durante o correr do verso. E além disso, eu coloquei transições bem mais na cara, como essas aqui. O efeito que isso traz dentro do verso é bem legal, na minha opinião, né? Cristo veio à terra pra ensinar, pregar o amor, fonte de vida era o seu falar, para beber só escutar, teve seguidor.
Aqui de novo, uma transição bem mais na cara, né, que conduz do verso para o próprio verso. Essa é a função de transição. Conduzir de um lugar da música para outro lugar. Ou anunciar uma próxima parte da música. Acho que também uma coisa que é legal de salientar é como é importante já gravar uma guia bem feita, né? Eu fiz questão de deixar tudo preparado para mostrar isso, porque, por exemplo, os sons que estão sendo usados aqui para a música são os mesmos que a gente gravou na guia. A história crucificar. Esse é o som da guia. O que a gente gravou na guia, estou usando agora na música e soa de uma maneira completamente diferente, né? E os preparou para testemunhar. Muitos homens curou, tantos perdoou, cumprindo sua história. Crucificado, nem mesmo a morte. A gente pode fazer umas comparações aí diretas, né, da guia com o som final. Então, por exemplo, vou ficar alternando entre o som da guia e o som da guia já com os ritmos produzidos aí. Cristo veio à terra para ensinar, pregar o amor, fonte de vida era o seu falar, para beber só escutar. Teve seguidores e os preparou para testemunhar. Muitos homens curou, tantos perdoou, cumprindo sua história. Crucificado, nem mesmo a morte sucumbiu. Meu preço foi pago, me deu vida eterna e ele voltará novamente em glória. É o que está escrito, creia nele o Cristo e sempre viverá em um novo céu, uma nova terra. É o que está escrito, Salvador bendito sempre reinará. Então, resumindo, né? A partir do momento que a gente começa a gravar, é bom que já esteja tudo decidido. Se for mudar a melodia, se for mudar a letra, o momento é antes de começar a gravar, né? Um exemplo meio bobo, né? Quando a gente começa a gravar, é basicamente como um gato que se prepara para saltar num objeto mais alto, né? Ele se prepara, mira e salta. Depois que ele saltou, não tem mais como ajustar o salto, entendeu? É mais ou menos por aí. Decide antes e grava depois. É legal fazer bastante viradinhas, né? Eu não conheço muitas viradinhas ou muitas transições, mas elas ajudam a deixar a música mais legal. Esse jeito estranho de cantar o refrão ali, mesmo quebrando o ritmo, na minha opinião, ficou bem legal. A gente conseguiu separar bem o clima do verso 1 para o clima do verso 2, embora a gente esteja cantando a mesma coisa com a mesma melodia nos dois versos. Parecem versos diferentes. Eu acho isso um saldo positivo para a música. Isso é como se a gente tivesse entrado com informação nova no verso 2, né? Isso é bem legal. A intro, ela tá espaçosa, né? A gente vai ter que colocar instrumentos aí que soem espaçosos. E é isso. Não tem mais muito o que falar. Agradeço aí quem assistiu. Muito obrigado aí e até uma próxima.